Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. O Vasco viveu uma noite para ser esquecida na Venezuela. Pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, o time carioca foi goleado por 4-1 pelo Puerto Cabello, em um resultado que abalou não apenas a campanha na competição, mas também a confiança do elenco e da torcida. A derrota não foi só elástica, foi simbólica. Pela primeira vez na história, o clube cruzmaltino perdeu para um time venezuelano em competições oficiais. Em 9 confrontos anteriores, havia 7 vitórias e 2 empates, com apenas 2 gols sofridos. Desta vez, o time foi dominado do início ao fim e viu sua trajetória no torneio se complicar seriamente. Logo após o apito final, o técnico interino Felipe deu uma entrevista coletiva curta, mas recheada de repetições que mostraram claramente o que, na sua visão, definiu o vexame. A palavra atitude foi dita 12 vezes, e erros individuais, 13. Felipe não economizou nas críticas, reconhecendo que o adversário teve mais vontade e entrega dentro de campo. Ele afirmou que a derrota foi um reflexo direto da postura dos jogadores, que estiveram muito abaixo do que podem render. A desorganização, segundo ele, começou depois do gol de empate do Vasco, quando a equipe se desestruturou e passou a cometer falhas que foram fatais. O treinador também fez questão de pedir desculpas à torcida em mais de um momento. Disse que, como alguém que foi criado no clube, sentia-se especialmente envergonhado pela goleada. Apontou ainda que, embora o gramado e a velocidade da bola tenham atrapalhado a adaptação do time, isso não serve como desculpa diante da falta de competitividade demonstrada. O Puerto Cabello, segundo ele, aproveitou bem cada oportunidade, pressionou desde o início e mostrou que estava mais motivado para o confronto. Uma das peças que mais decepcionaram foi Felipe Coutinho, que teve atuação apagada, o que também foi reconhecido por Felipe como parte dos problemas da noite. Com o resultado, o Vasco segue com 5 pontos, na vice-liderança do Grupo G, mas vê o Lanús se distanciar com 3 pontos a mais. O próximo desafio é justamente contra os argentinos, fora de casa, em Buenos Aires, na próxima terça-feira. O jogo pode ser decisivo para as chances do Vasco de seguir na competição. Felipe afirmou que agora é o momento de reorganizar a equipe, recuperar a confiança e tentar buscar a vitória na Argentina. Para isso, ele reforçou a importância de uma mudança urgente de postura. Precisamos querer mais, mostrar atitude em campo e evitar os mesmos erros que nos trouxeram até aqui. A pressão aumenta sobre um elenco que parecia promissor, mas que agora precisa mostrar resposta imediata. O vexame diante do Puerto Cabello acendeu o alerta no clube, que vive uma fase de instabilidade técnica e emocional. A Sul-Americana ainda pode ser um caminho para o Vasco voltar a conquistar relevância internacional, mas será preciso muito mais do que palavras em coletivas. A atuação na Venezuela foi, nas palavras do próprio treinador, um retrato da falta de entrega e concentração. Agora, a pergunta que fica é: o Vasco vai reagir ou apenas repetir os erros de uma noite que já entrou para a história da pior forma possível? Tomado por rumores que ganharam força nos bastidores e nas redes sociais, o nome de Germán Cano voltou a rondar São Januário, reacendendo a paixão de muitos torcedores do Vasco. O burburinho em torno de uma possível tentativa de repatriar o ídolo argentino, hoje astro do Fluminense, tem deixado o clima agitado entre os vascaínos. Cano marcou 43 gols em sua primeira passagem pelo clube entre 2020 e 2021 e é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, o que explica o entusiasmo repentino da torcida diante dessa possibilidade. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente até o momento, há quem diga que pessoas ligadas à diretoria cruzmaltina já iniciaram contatos preliminares, o suficiente para alimentar a esperança de quem vê no atacante a peça-chave para mudar os rumos da equipe na temporada. Do outro lado da história, Cano vive um momento consagrado no Fluminense, onde atingiu o auge da carreira, tornando-se artilheiro de campeonatos, campeão da Libertadores e ídolo absoluto. O argentino é o tipo de jogador raro, com faro de gol apurado, liderança em campo e identificação com as torcidas por onde passa, e justamente por isso, imaginar seu retorno ao Vasco em meio à crise técnica atual parece improvável, mas não impossível. A notícia, ainda envolta em mistério, tem sido tratada com cautela, mas já movimenta os bastidores do futebol carioca. Seria Cano capaz de trocar o tricolor pelas cores que um dia defendeu com tanta entrega? O torcedor vascaíno, sedento por esperança, aguarda ansiosamente por um desfecho e, quem sabe, por um reencontro que poderia mudar o destino do clube. Germán Cano é o tipo de atacante que vive para o gol. Seu estilo de jogo é centrado no faro de artilheiro, movimentação constante dentro da área, inteligência para se antecipar aos zagueiros e uma frieza impressionante na hora da finalização. Não é um jogador de arrancadas ou dribles longos, mas sim de presença diária no placar.
Além disso, sua personalidade reservada, profissionalismo exemplar e foco total no desempenho em campo fazem dele uma figura respeitada por colegas e comissão técnica. Em um momento de estabilidade como o que o Vasco enfrenta, sob o comando interino de Felipe, Cano poderia representar muito mais do que um reforço técnico. Seria uma liderança silenciosa, um nome com peso capaz de inspirar os jovens, principalmente, alguém com capacidade real de decidir partidas. Sua experiência e histórico de gols vestindo a própria camisa cruzmaltina o colocam como uma solução imediata para um time que sofre justamente na hora de balançar as redes. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruzmaltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Nas temporadas 2022, 2023 e 2023-2024, Germán Cano viveu um dos períodos mais impressionantes de sua carreira, consolidando-se como um dos atacantes mais letais do continente sul-americano. Com a camisa do Fluminense, foram 105 gols em 196 partidas desde sua chegada em 2022, sendo artilheiro da Libertadores de 2023, peça central no título inédito do clube na competição e protagonista absoluto em clássicos decisivos, como os Fla-Flus do Campeonato Carioca. Na temporada 2022, marcou 44 gols, número que o colocou entre os maiores goleadores do mundo naquele ano. Em 2023, manteve a média elevada, sendo eleito Rei da América e quebrando recordes históricos pelo clube tricolor. Cano não apenas marcou gols, ele os fez em momentos decisivos, mostrando frieza, posicionamento cirúrgico e um instinto natural para finalizações rápidas, muitas vezes com um único toque. Se retornar ao Vasco, Cano não seria apenas mais um reforço, seria um marco. Aos 37 anos, continua fisicamente competitivo e tecnicamente apurado, características que o tornam uma arma preciosa mesmo em um elenco em reconstrução. Sua trajetória recente mostra que não precisa de um time perfeito ao seu redor para decidir jogos, ele precisa de espaço, um cruzamento bem feito ou uma bola perdida na área. E o Vasco, atualmente sob o comando interino de Felipe, carece justamente desse tipo de jogador, alguém capaz de transformar tensão em esperança com um simples toque na bola. Sua liderança discreta, seu histórico no clube e seu poder de decisão fariam dele uma âncora emocional para um grupo pressionado, e uma peça de valor incalculável para uma torcida que clama por ídolos e por resultados concretos. E agora, torcedor cruzmaltino, a palavra está com você. Você traria Germán Cano de volta para São Januário? Acha que o artilheiro, hoje consagrado no rival, ainda tem o que é preciso para vestir novamente a camisa do Vasco e liderar o ataque como fez entre 2020 e 2021? Imaginar Cano balançando as redes no caldeirão lotado é algo que arrepia, reacende a esperança e mexe com o coração de quem vive o clube intensamente. Mas será que ele conseguiria repetir, ou até superar, o desempenho avassalador das últimas temporadas? Deixe sua opinião, compartilhe com outros torcedores e prepare-se, porque se esse movimento ganhar força, podemos estar diante de um dos retornos mais impactantes da história recente do futebol brasileiro. Você acredita no Félix de novo? A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.